E se eu te dissesse que é possível frequentar a igreja, ter uma Bíblia, conhecer as histórias, participar dos cultos e ainda assim ouvir de Jesus? Não te conheço? Não estou falando de ateus. Não estou falando de inimigos da fé. Estou falando de pessoas exatamente como você e eu. Jesus contou uma parábola onde metade, 50%, das que estavam esperando por ele ficaram do lado de fora. E o mais assustador, elas não sabiam que estavam no grupo errado. Jesus não estava falando de pecadores. Estava falando de pessoas que frequentavam a igreja e achavam que estavam prontas. Descubra o significado real da lâmpada, do azeite e do fogo. Por que 50% não tinha? Por que o azeite não pode ser emprestado? E o que você pode fazer agora para não ficar de fora? O pastor Joan Ribe revela o aviso mais urgente dos nossos tempos. Se você sente que falta azeite em sua vida espiritual, este vídeo é para você. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Este é o tempo de despertar. Não cochile. A lâmpada acesa é sua responsabilidade pessoal. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 5. Se você está sem o Evangelho e tem uma pessoa ao teu lado com o Evangelho, chega perto dela. E você que tem o Evangelho, olha do lado, se tem alguém sem a palavra de Deus, mostra onde nós vamos ler. Está escrito assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Vou ler de novo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Osasco, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Que lindo. Que lindo, gostei. Vamos de novo. Tardando o esposo, tosquenejaram. Linda essa palavra, né? Linda essa palavra. De novo. Tosquenejaram todas e adormeceram. Amém? Quem disse isso? Jesus. Quem disse isso? Jesus. Quem é o esposo? Jesus. Você quer entender essa palavra? Quem quer que Deus fale ao seu coração? Levante a mão. Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu na cidade de Osasco. Osasco não, no estado de São Paulo. Capricha mais aí, aplaude mais ainda. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. Isso, aplaude. Quer ver as palmas melhorarem? Levanta os olhos para o céu enquanto você aplaude e diga glória, glória, glória ao teu nome. Viu? Vai aplaudindo e glorificando. Continua, 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 não pare. Pai, olha que coisa linda. Não é só o povo daqui não. Em toda parte, pela rádio, pela TV, pela internet. Alguém está te glorificando agora. Recebe este louvor, meu Deus. E sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. E sobre o pregador, vem com teu espírito, tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar. 4 dias antes de Jesus ser preso e morto na cruz, ele começou a profetizar sobre o seu retorno. Ele estava para ir embora e ele começa a profetizar sobre o seu retorno. Não apenas sobre a sua ressurreição, mas ele começa a profetizar em várias parábolas sobre revelações futuras. E entre as muitas parábolas que ele contou 4 dias antes de morrer,
Essa das 10 virgens é famosíssima, todo mundo conhece, e é um retrato fiel do que é o reino de Deus, porque ele começa assim, versículo 1: então o reino dos céus será semelhante. Você vê? Ele está falando de coisas do reino dos céus. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Deixa eu explicar uma coisa. Na época de Jesus, as noivas estavam na casa de seus pais e elas é que saíam para se encontrar com o noivo. E o noivo também saía da casa do seu pai para que no meio do caminho ele encontrasse a noiva e recebesse a noiva. Mas a festa de casamento se daria não na casa da noiva, mas na casa do pai do noivo. Então, quando Jesus fala das 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, do esposo, ele frisa que das 10, 5 eram prudentes, e a tradução diz assim: e 5 eram loucas. Essa palavra loucas na língua portuguesa, para mim e para você, nos traduz uma pessoa esquizofrênica, que baba, que não diz coisa com coisa, não é? Quando fala 5 eram loucas, você pensa numa pessoa maluca. Eu sou a Cleópatra, né? Eu sou a Josefina. O outro diz, eu sou o Napoleão. Esse é um doido varrido. O louco, nesse sentido que está na palavra de Deus, é o imprudente, a imprudente, a pessoa tola. Tanto que muitas traduções, ao invés de usar a palavra loucas, usa tolas. E o que é uma pessoa tola? Uma pessoa tola é uma pessoa que não é inteligente, é uma pessoa fútil, é uma pessoa frívola, é uma pessoa que não tem muito juízo, que não tem muita responsabilidade nem com ela, nem com as outras pessoas. Isso é uma pessoa tola. Então 5 eram loucas, no sentido de serem tolas, e 5 eram prudentes. Mas note, as 10 são virgens. Nenhuma delas é uma prostituta, nenhuma delas é uma mulher da vida, nenhuma delas é uma mulher perdida. E repare no detalhe, elas vão ao encontro do esposo e todas estão levando as suas lâmpadas. Por quê? Porque naquela época não havia eletricidade. E como elas tinham que andar ao encontro do noivo, repare nisso, elas têm que iluminar o caminho. Só que 5 prudentes pensaram, vai que esse azeite não dá até a gente se encontrar com o nosso noivo, é melhor levar azeite extra. Mas aquelas que não tinham responsabilidade nenhuma com a própria vida, que eram pouco inteligentes, elas achavam que estava bom demais, que o que elas tinham bastaria. Elas estão com as lamparinas acesas, as lamparinas têm azeite, então tudo bem. Mas as prudentes, Jesus frisou, levaram consigo azeite extra numa vasilha. E quando elas chegaram no lugar onde deveriam encontrar o esposo, elas ficaram aguardando. Só que o noivo não apareceu. Ele não veio. Elas esperavam que ele viesse logo, mas ele não veio logo. Elas ficaram esperando, e enquanto isso, o óleo foi queimando, o azeite foi queimando, e o tempo foi passando. E começou a dar sono. Essa expressão aqui, tosquenejaram todas, essa expressão tosquenejar é legal, porque sabe quando você está dentro do ônibus ou do trem, e aí vai te dando aquele soninho, né? Ou então você está dentro de um avião, vai te dando um sono, você, opa, né? Vai te dando um soninho, opa, né? Vai dando soninho, até que você dorme, até ronca,
Então, primeiro elas foram tosquenejando, mas ainda abriam os olhos para ver, opa, o noivo não chegou ainda? Cadê o noivo? Não chegou ainda. Está demorando, né? Está demorando. Que sono. Opa, cadê o noivo? Não chegou ainda. Estou com sono. E todas adormeceram. Atenção. Todas adormeceram, tanto as prudentes como as tolas. Todas adormeceram e as lâmpadas estavam lá, queimando. Jesus contou que à meia-noite se ouviu um grande aviso. Olha o que ele fala no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Veja que desde o começo são elas que saem ao encontro do noivo. E quando elas são acordadas, elas têm o aviso para saírem ao encontro do esposo. Você já conhece o significado dessa parábola? Você sabe muito bem que a lamparina é um recipiente de barro, onde era colocado o azeite, e tinha um pavio que se acendia e o azeite ia queimando. Essa lamparina de barro representa o nosso corpo. O nosso corpo que foi feito com o barro. O azeite, você sabe, é a representação do Espírito Santo. O pavio é o que nos liga com o sobrenatural. Eu diria para você que o pavio é isso aqui, ó. Quando a gente ouve essa palavra, começa a arder dentro de nós, não é? Esse é o pavio. E o fogo? O fogo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista dizendo: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que acende o fogo. Quando as virgens foram despertadas para ir ao encontro do esposo, veja, aqui está falando da volta de Jesus. O clamor que elas ouviram está falando da trombeta. Lá no primeiro livro, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, tem a seguinte profecia que está prestes a se cumprir. Atenção, igreja. Esta profecia está prestes a se cumprir. Diz assim: porque o mesmo Senhor, qual o mesmo Senhor? Aquele que há 2000 anos atrás andou entre nós. O mesmo Senhor, qual? Aquele que viveu nesse mundo sem pecado. O mesmo Senhor, qual? Aquele que realizou prodígios, milagres, sinais e maravilhas nunca vistos antes pela humanidade. O mesmo Senhor, que mesmo Senhor? Aquele que foi traído, julgado por um tribunal falso, com testemunhas arranjadas, falsas testemunhas, que foi condenado à morte mesmo sendo declarado inocente. O mesmo Senhor, que mesmo Senhor? Aquele que foi crucificado no Monte Calvário, às 9 horas da manhã, e expirou às 3 horas da tarde. O mesmo Senhor, que mesmo Senhor? Aquele cujo cadáver foi retirado da cruz e colocado no sepulcro na sexta-feira, e colocado ali na sexta-feira, e ficou sexta, sábado e domingo. O mesmo Senhor, que mesmo Senhor? Aquele que no domingo pela manhã, a porta do sepulcro se abriu, a pedra se moveu, houve um terremoto, e este mesmo Senhor ressuscitou para a glória do Deus Pai. O mesmo que ressuscitou dos mortos, o mesmo Senhor, que mesmo Senhor? Aquele que depois de ressuscitado andou entre nós por 40 dias, dando provas da sua ressurreição, mostrando que não era um espírito nem um fantasma, que pôde comer, mas ao mesmo tempo aparecer e desaparecer, e do nada, o mesmo Senhor
que depois dos 40 dias ressuscitado, levou 500 pessoas até o Monte das Oliveiras e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O mesmo Senhor, que mesmo Senhor, que começou a subir aos céus, diante dos seus discípulos, sem que houvesse qualquer corda ou içamento, balão, aeronave, nada, ele começou a subir aos céus, e foi subindo, 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 até desaparecer nas nuvens dos céus, e os discípulos ainda queriam ver aquele mesmo Senhor. Ele sumiu nas nuvens, e chegaram 2 homens vestidos de branco e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, diga esse mesmo Jesus, que para o céu viste subir, esse mesmo há de vir outra vez. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é um casamento que não vai ter divórcio. Esse esposo aqui, ele vai vir buscar a noiva. Vai ao encontro do noivo. Ele está chegando. Ele vem buscar a noiva por um casamento eterno. Nunca haverá separação. Um casamento definitivo. E aí, quando elas escutaram isso, elas se levantaram e prepararam as lâmpadas. Mas quando as loucas ou as tolas olharam para suas lamparinas, a luz estava fraca. Elas chacoalharam assim, o azeite estava no finzinho. Só tinha um restinho. Ide ao encontro dele, mas com esse pouquinho só de azeite. Aí elas olharam para as prudentes, que tinham vasilhas extras, e elas pedem: por favor, dividam conosco o azeite que vocês trouxeram a mais, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E o que as prudentes disseram? Não podemos fazer isso. Não é por avareza nem egoísmo, mas é porque se a gente der o azeite para vocês, pode ser que falte para nós duas. Não podemos correr esse risco. Corram, providenciem o azeite, busquem o azeite. E elas saem procurando o azeite. Prestem atenção numa coisa. Você sabe que o azeite é o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo, igreja? Jesus. Quando as tolas foram pedir azeite para as prudentes, Jesus está deixando claro nessa parábola que ele contou, que outra pessoa não vai te dar o Espírito Santo. Você pode procurar com Pedro, com Tadeu, com Benedito, com Expedito, você pode procurar com quem você quiser. O único que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com Ele que você tem que buscar o azeite, não é com outra pessoa. E as tolas saíram para procurar azeite. Deixa eu ler para você o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, buscar o azeite, as tolas foram lá, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas. Você tem uma caneta aí? Passa um traço embaixo da palavra preparadas. Atenção, na sua última semana de vida, quando Jesus começa a profetizar sobre a sua volta futura, ele vai falar várias e várias parábolas, onde o ponto central é a vigilância. Ficar firme, perseverar até o fim, não se desviar. Só que não basta apenas a pessoa vigiar e orar. Ela tem que estar preparada. Olha para mim. Não basta a pessoa vigiar e orar. A pessoa tem que estar preparada. Porque alguém pode orar e vigiar bastante, até ir na igreja sempre, mas não está preparada para ir para o céu. E o céu, Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar que ele está preparando para pessoas preparadas. O céu não é para pessoas despreparadas. Pessoas despreparadas não entrarão no céu. Olha aqui, vou reler para você. E as que estavam preparadas entraram com ele. Quando Jesus voltar, não basta apenas a pessoa estar vigiando e orando. Porque tem gente que está na igreja e está em pecado. Está se prostituindo, está mentindo, está enganando, está fazendo coisas erradas. Porque as igrejas, me perdoe eu falar aqui dessa maneira, mas você sabe que é isso mesmo, estão muito mundanizadas. Nós não somos fanáticos religiosos, mas nós não podemos perder a visão da santidade. A pessoa não pode achar que porque ela frequenta a igreja e até o pastor está em pecado, que ela também pode pecar. Ou que o líder está em pecado, ou a líder está em pecado. A pessoa até expulsa demônios. A pessoa até ora por doentes e os doentes saram. E a pessoa acha que esse pecado que ela está cometendo não é tão grave assim, afinal de contas, fulano ali está em pecado e está expulsando demônios. Fulano ali está em pecado, está orando pelos doentes e os doentes estão dando testemunho de que a oração dela cura. Preste atenção. A pessoa até está vigiando, está orando, mas não está preparada a coisa nenhuma. Jesus falou no Evangelho de Mateus mesmo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos? Deve estar havendo algum engano. Em teu nome nós não expulsamos muitos demônios? Em teu nome nós não curamos muitos doentes e fizemos muitas maravilhas? Então, disse Jesus, lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê? Então, você não pode estar numa igreja e ver o pecado e achar que, isso daí Deus está tolerando, está tudo bem. O céu foi preparado e está sendo preparado. Jesus foi lá com essa missão e ele disse, quando tudo estiver preparado, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Agora, quando ele vier, a trombeta vai tocar. Preste atenção, o mesmo Senhor, Ele não vai recolher da igreja quem estiver em escândalo, quem estiver em pecado, quem estiver com vida dupla, quem estiver fingindo. Não adianta, minha gente. E as igrejas parece que não pregam mais a respeito de pecado, e raríssimas, eu pelo menos não tenho visto nenhuma, falam da volta de Jesus. E hoje essa é a pregação mais urgente do nosso tempo. Porque todos os sinais estão aí diante dos nossos olhos. A iniquidade se multiplicou de uma tal maneira que virou coisa cotidiana, coisa comum.
os sinais se cumpriram, e a humanidade está assim, ó. E a igreja está assim, porque essas 10 virgens, elas representam também as igrejas. Tosquenejaram todas, tanto as tolas como as prudentes. Jesus profetizou que chegaria um tempo, e esse é o nosso tempo, preste atenção, esse é o nosso tempo, não cochila não. Esse é o nosso tempo em que todas as igrejas irão cochilar. Farão vista grossa para muita coisa. Farão de conta que não estão vendo nada. Os pastores, de um modo geral, querem as igrejas lotadas. Não estão mais pregando a não ser prosperidade e vida rica nesse mundo. Parece que é a única coisa que interessa nesta vida. As igrejas estão dormindo. Atenção, você não pode continuar cochilando. Preste atenção, estamos vivendo uma hora trágica. A qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, simultaneamente em todo o planeta Terra, os anjos irão tocar as trombetas. E os que estiverem preparados vão ouvir o rijo cangor da trombeta e vão ser transformados no abrir e piscar de olhos e vão subir aos céus ao encontro do Senhor nos ares. Mas é só quem estiver preparado. Quem não estiver preparado não vai subir. Olha só o que vai acontecer com quem não estiver preparado. Eu vou ler o final da parábola. Versículo 11. E depois, chegaram também as outras virgens, as tolas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Estão chegando depois. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai. Olha como ele termina a parábola, gente. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos ficar todos de pé. Não sabemos o dia e a hora. Você sabe, muitas tentações e ciladas irão surgir propondo que você saia da igreja, que até se mude para um ministério mais liberal, ou uma igreja mais confortável, ou mais conveniente para o teu gosto. Que hoje dá para você escolher as igrejas como se fossem o cardápio de um restaurante, né? Ah, eu não quero pizza não, eu quero uma picanha. Não, picanha não, eu sou vegano, né? Hoje as igrejas estão assim, você escolhe qual é o teu cardápio de igreja. E não existe essa variedade de igrejas. Só existe uma igreja. A igreja que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. A igreja das 5 virgens prudentes. Só existe essa igreja. E é desta igreja que você tem que fazer parte. Sem se desviar, não ceder, não se cansar da jornada, não se cansar da espera. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estou aqui em Osasco, pastor Alex. Viu, Francisco Rossi? Muito obrigado. Está aqui o ex-prefeito de Osasco. Hoje eu vim aqui para Osasco, essa igreja está comemorando 26 anos. Tem 26 anos que o povo desta igreja está com a lâmpada acesa, esperando o Senhor Jesus, esperando o seu noivo. E se for necessário, a gente espera mais 26 anos, não tem problema não.
A gente espera. Mas tem 26 anos que essa igreja está resistindo nesse mesmo lugar. Quantas lutas essa igreja já passou em 26 anos? Traições, furto de ovelhas, furto até financeiro, todo tipo de violação, agressão, difamação, calúnia. Mas a igreja está aqui há 26 anos. E a igreja não vai sair daqui. Aliás, vai sim. É só tocar a trombeta. E essa igreja vai subir. Essa igreja vai subir. É isso que nós estamos pregando e é para isso que nós estamos trabalhando. Para preparar você a encontrar com teu Senhor nos ares. Mas antes de você se encontrar com teu Senhor nos ares, você precisa se encontrar com teu Senhor aqui, ó. Aqui, ó. Diante do altar. Você tem que se encontrar com Ele aqui. Entregar tua vida para Jesus aqui. Seja você a primeira vez que vai fazer isso, ou a segunda. Seja você um filho pródigo ou uma filha pródiga. Antes de você desejar encontrar o Senhor nos ares, você tem que encontrar com Ele aqui, ó. Dizendo para Ele: Senhor, me purifica dos meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Me dá mais do teu azeite, Senhor. Me dá mais do teu Espírito Santo. Só o Senhor pode acender esse fogo, essa chama em mim. Não deixa a minha chama se extinguir. E no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, tem um versículo bem curtinho que diz assim: não extingais o Espírito. Isto é, não deixa o Espírito apagar. Não deixa a tua lâmpada apagar. Você tem que providenciar o azeite. Ó, preste atenção. O azeite mantém a lâmpada, a lamparina acesa. Mas é tua obrigação buscar o azeite e manter a lâmpada acesa. Quem está entendendo essa palavra? O azeite mantém a lâmpada acesa. Eu sou a lamparina, né? Eu sou a candeia. Eu sou de barro. É o azeite dentro de mim que me mantém aceso. Jesus mantém o fogo aceso. Mas é minha obrigação repor o azeite e manter a lâmpada acesa. Eu não posso extinguir o Espírito dentro de mim. Eu não posso esfriar. E sabe o que ele profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 13? Que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor vai esfriando. A chama do Espírito vai se extinguindo. A pessoa vai se apagando. A chama do primeiro amor vai morrendo. O azeite está lá no finzinho, está no restinho. E é tua obrigação buscar o azeite, repor o azeite, se encher do Espírito Santo e manter o Espírito Santo transbordando na tua vida. É tua obrigação fazer isso. Hoje, nós vivemos um tempo difícil. Nunca foi tão fácil pecar. Nunca foi tão fácil pecar. Você quer sexo livre? Não é só na rua com prostitutas, não, em qualquer lugar. Nas escolas, nos locais de trabalho, infelizmente até dentro das igrejas. Nunca foi tão fácil pecar. Você quer fumar, beber? Está cheio de boteco aí. Ah, é droga, é cocaína? Fácil, está cheio de gente que te arruma isso aí. Nunca foi tão fácil pecar. Nunca foi tão fácil pecar e parece tão normal pecar. Mas você tem que olhar para esta parábola. Jesus está voltando numa hora que você não imagina. Você tem que se consertar com teu Senhor antes que Ele venha e os preparados subam e você fique.
porque os que ficarem, ficarão para a grande tribulação. E Jesus disse que haverá uma tribulação nessa terra, como nunca houve desde a fundação do mundo. Você está achando que a Segunda Guerra Mundial foi terrível? A bomba de Hiroshima e Nagasaki? Você está achando que as guerras hoje no mundo, as pestes e doenças, o desamor, o ódio e a violência que você vê hoje em todo o planeta, está achando que isso é o máximo? Jesus disse: na grande tribulação haverá uma tribulação como nunca houve desde que o mundo foi fundado. Eu não quero ficar para a grande tribulação. E eu não tenho dúvida nenhuma que Ele está às portas. Eu disse a você que tem 26 anos que a igreja de Osasco está esperando. Eu me converti no ano de 1975, me batizei em 1976. Eu estou nesse caminho já há muitos anos. Mas se for necessário, não importa quanto tempo ele demore. Se ele vier e eu estiver vivo, ótimo. Vou ser arrebatado. Vou perseverar até o fim. Mas se ele demorar e esse meu vaso de barro não aguentar, e esse barro aqui voltar para o barro da terra, se eu me desfizer de novo no pó da terra e voltar a ser pó, para mim não tem problema nenhum também. Porque está escrito, está profetizado, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vai localizar os salvos ainda que estejam no pó da terra. Ele vai trazer de volta. Nós não precederemos os que dormem, diz a profecia. Os mortos ressuscitarão, não com aquele corpo que morreram, mas com o corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. E os que forem arrebatados serão transformados rapidamente, à semelhança do corpo de Jesus. Um corpo que não morre nunca mais. É glorioso o que está para acontecer. Vale a pena você esperar. Esperar mais 26 anos, que seja, mas vale a pena você esperar. Não importa quanto tempo Jesus vai demorar, você tem que ficar com Ele até o último minuto, até o último segundo. Se prepare para se encontrar com o Senhor nos ares, mas antes, se encontre com Ele aqui, diante do altar. Olhem todos para mim. Quem aqui? Olha para mim. Descruza as mãos, descruza os braços, fica à vontade. Faz assim, todo mundo fecha os olhos para ninguém ver ninguém. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão bem alta assim para o céu, todos que querem. Todos que ergueram as mãos, ninguém abre os olhos ainda. Só quem ergueu as mãos, vem andando aqui para frente, vem para cá. Vem para cá. Vai chegando aqui. Isso, pede licença e passa. Isso. Oh, glória, vai vindo. Todos que ergueram as mãos. Pede licença e vem para frente. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Agora pode abrir os olhos e dar passagem para quem está vindo. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Vai chegando. E está vindo mais. Abre caminho para eles. Está vindo mais. Abre caminho para eles. Fala, me dá licença, eu tenho que ir lá para frente. Me dá licença. Você que quer o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vem aqui para frente. Oh, glória. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vindo mais. Sabe quem eu quero chamar agora? Os filhos pródigos. Sabe qual é a maior igreja hoje no Brasil? Hein? Quem respondeu a Assembleia de Deus errou. Sabe qual é a maior igreja hoje no Brasil? Quem respondeu Igreja Universal errou também. Sabe qual é a maior igreja no Brasil hoje? Quem respondeu Congregação Cristã do Brasil errou. Que paz e vida o quê?
Sabe qual é a maior igreja do Brasil hoje? A igreja dos desviados. Essa é a maior igreja hoje do Brasil. Eu estou falando com muitos desviados aqui nessa igreja. E com quem está me assistindo pela TV Feliz, me ouvindo pela Rádio Feliz, me ouvindo por outras emissoras. As cadeias estão cheias de condenados com nomes bíblicos. Você vai lá nas cadeias e pergunta: como é seu nome? Davi, Samuel, Elias, Eliseu, Gabriel, Natanael, Felipe. Vai perguntando. Vai nos presídios femininos também. Pergunta os nomes das presidiárias: Ruth, Esther, Noemi, Rebeca, Sara. Vai lá. Essa é a igreja dos desviados. Pessoas que conhecem o Evangelho e hoje não estão congregando em igreja nenhuma. E eu não sei se você veio aqui só nos visitar hoje. Você pensou que era uma visita. Mas Deus falou: vou te trazer de volta para debaixo das minhas asas. Filho pródigo, filha pródiga. Em nenhum momento o Pai deixou de te amar. Apesar de tudo que você fez lá fora. E o Pai está de braços abertos aqui, com muito amor no coração, para te receber do jeito que você está. Você pode estar imundo, imunda, você pode estar com as vestes sujas, você pode estar com vícios, você se perdeu lá fora. Mas o Pai vai te receber do jeito que você está. E Ele vai dar ordem aos anjos para trazerem roupas novas para você. Ele vai colocar um anel de poder no teu dedo. E Ele vai colocar sandálias nos teus pés. E Ele vai dar uma festa no céu. Se você vier aqui na frente, Jesus disse que os anjos de Deus vão cantar e dançar no céu por tua causa. Jesus está voltando. Volte para Jesus antes que Ele volte. Você que é um filho pródigo, uma filha pródiga, não resista a esse amor de Deus. Quero chamar aqui na frente todos que estão sem igreja, porque a igreja dos desviados também é essa. Eu não preciso de igreja para ir para o céu. Há quanto tempo você não toma Santa Ceia? Na rua você toma Santa Ceia? Há quanto tempo você não toma Santa Ceia? Você não precisa de igreja? Você precisa sim, para ter comunhão com o corpo de Cristo. Então você que está aqui e não tem igreja, todos que estão sem igreja, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, vem aqui para frente. Sai do teu lugar agora. Vem para cá, vem para cá. Isso, venha, não tenha vergonha não. Fala: dá licença que eu tenho que me consertar com Deus. Hoje é o meu dia, hoje é a minha vez. Isso, vem. Isso, vem. Vem. O Pai está te esperando. Você acha que Ele iria te virar as costas? Nunca. Nunca. Tu és meu, tu és minha. Quero chamar todos que dizem assim: Pastor Joaíbe, está muito difícil para mim nesses dias seguir de perto e direito os passos de Jesus. Está difícil para mim. É muita luta. São desafios diários. Às vezes eu fico desanimado. Fico com vontade de desistir. Fico com vontade de parar. Às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu me ajoelho para orar e não dá vontade de orar. Faz tempo que eu não jejuo. Eu estou fraco na fé. Eu preciso de mais azeite. Eu preciso de mais azeite. Eu preciso de mais poder de Deus na minha vida. Eu ando muito fraco, muito fraca. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma oração. Eu preciso do Espírito de Deus. Então vem aqui para frente, vem buscar o azeite, porque buscar o azeite é com você.
É tua responsabilidade buscar o azeite. E aí manter o azeite. Buscar o azeite e manter o azeite. Manter a candeia cheia. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O azeite mantém a lâmpada acesa, mas é você que tem que buscar e manter o azeite na tua vida. Quero falar com você que está me assistindo pela TV, ou me ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/joanribe. O apelo é com você também. Quer voltar para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus? Quer renovação da fé? Quer mais azeite? Então se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E se você está dirigindo ou em trânsito e não tem como se ajoelhar, ou está dentro de uma condução, um trem, um ônibus, está ouvindo essa mensagem no radinho do celular, no aplicativo da Rádio Feliz, não tem como se ajoelhar, não precisa se ajoelhar não, você que está numa lotação, numa van, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, faça um sinal para Deus. Igualmente você que está no hospital e na cadeia, faça um sinal para Deus. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem não puder se ajoelhar, coloque a mão assim, sobre o peito, na altura do coração. Esse é um sinal para Deus. Se você está dentro de uma condução, coloque a mão sobre o teu coração, assim. Isso, nós vamos orar já já. Vocês que vieram para frente comigo, vamos nos ajoelhar diante do altar. Que lindo, hein? Que lindo. Você veio se encontrar com teu noivo, com teu Senhor. Então com a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. A igreja toda de pé, por favor. Estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas aqui na frente. Escolha alguém aqui na frente para você orar por essa pessoa. E você que está de joelhos, e você que está à distância também, com a mão sobre o coração, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu ouvi a Tua palavra e ela soou como uma advertência para o meu coração e a minha alma, o meu corpo, o meu espírito se curvam a Ti para pedir o perdão de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, apaga o meu passado, restaura a minha vida e escreve o meu nome no Teu santo livro, o livro da vida, e me purifica com o sangue de Jesus. Me purifica, Senhor, para que todo o meu corpo seja resplandecente, e me encha agora com o Teu azeite, me encha agora com Teu Espírito Santo, me faça transbordar da Tua presença, porque eu quero esperar a Tua chegada. O Senhor é o meu marido, o Senhor é o meu esposo, e eu sou a Tua igreja. Vem morar em mim, e eu também um dia quero morar com o Senhor. Eu Te encontrei aqui na terra, e muito breve eu vou encontrar com o Senhor nos ares. Muito obrigado, meu Deus, pela minha salvação, que eu conquistei sem merecer, totalmente de graça, pelo poder do sacrifício de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Pare por um segundo e pense nisto. Jesus não contou a parábola das 10 virgens para assustar ateus. Ele contou para pessoas dentro da igreja, pessoas que tinham lâmpadas, que conheciam o noivo, que estavam esperando por ele. E mesmo assim, metade ficou de fora. 50% não é uma minoria, é metade. E a pergunta que essa parábola faz não é sobre o vizinho, o colega de célula ou o irmão que você acha que não está bem com Deus. A pergunta é sobre você. Sua lâmpada tem óleo?
não a lâmpada da frequência, do dízimo, do serviço na igreja, a lâmpada do encontro real com Deus, do óleo que ninguém pode te emprestar na hora que o noivo chegar. Você não pode deixar essa mensagem morrer aqui. Deixe o like, porque cada curtida leva esse alerta para alguém que está com o azeite acabando e ainda não sabe. Compartilhe agora. Pensa em uma pessoa que precisa ouvir isso. Manda para ela. Você pode ser a última oportunidade que Deus usa antes da trombeta soar. Inscreva-se e ativa o sininho. Os sinais estão se acumulando. A próxima mensagem pode ser ainda mais urgente. Comente, quero estar pronto. E nossa comunidade vai orar com você. O noivo está chegando. A porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. Em qual lado você vai estar?